Uma imagem vale mais que 1000 palavras. O lugar comum nunca esteve tão atual como hoje. Em época de eleições, os candidatos estão presentes um pouco por todo o lado, em cartazes, nos ecrãs das televisões e nas campanhas de rua. Mais do que palavras, também aquilo que não se diz importa na hora de contar votos. A comunicação não verbal não é apenas e só o movimento corporal, é também aquilo que nós vestimos e que pode acompanhar esse movimento corporal. E os políticos sabem isso mais do que ninguém, até porque hoje em dia vivemos numa época de imagem e há diversos consultores de imagem que potenciam essa situação. E por isso, qualquer político, seja ele da esquerda ou da direita, e que assume claramente que tem uma possibilidade de ter cargo de relevo, tem essa preocupação. Do ponto de vista científico, é óbvio que a comunicação não verbal assume um papel importantíssimo, porque é a partir da ligação e daquilo que se sabe da comunicação não verbal que é possível interagir com os outros e, mais do que isso, influenciar os outros. Porque a comunicação não verbal é isso mesmo, é uma influência que exerce na opinião que o outro vai ter de mim. As primeiras impressões são sempre impressões não verbais. É óbvio que, de entre os políticos que à partida estão melhor colocados em termos de visibilidade pública para atingir um patamar governativo, temos que considerar duas coisas. Uma delas é a idade, a outra é o género. Como sabe, temos apenas uma mulher que potencialmente terá essa possibilidade. E isso, se for bem estudado, em termos de linguagem não verbal, se for bem aplicado, é uma mais-valia que o candidato possa ter. Muitas das vezes, e apesar das indicações que são dadas pelos assessores, a comunicação não verbal é errada, porque não condiz com o discurso verbal, ou seja, não há uma interação e uma interligação entre aquilo que se diz e aquilo que se mostra. Não faltam provas de que uma imagem cuidada pode ser decisiva para um candidato. Ainda assim, os eleitores nem sempre guardam boas impressões dos políticos. Qual é a opinião que tem sobre José Sócrates? Razoável. Que é uma pessoa um pouco oportunista da situação que lhe caiu, este poder que ele adquiriu. Sobre o Paulo Portas? Esse eu gosto muito dele a ouvir falar, não sei porquê. E sobre o Jerónimo de Sousa? Razoável. E sobre a Manuela Ferreira Leite? Qual é a sua opinião? Bom, o que eu penso da senhora é que eu não tenho uma ideia muito formada da doutora Manuela Ferreira Leite. Eu gostava que fosse uma hipótese que nós tínhamos, de mudar um pouco isto e das coisas irem para a frente, mas eu não me posso expressar e penso que já é uma pessoa que também já está um pouco cansada. Enquanto ministra por 2 vezes foi péssimo e mentirosa. O culpado por esta desconfiança pode ser o sorriso. No ano passado, um estudo do Laboratório de Expressões Faciais chegou à conclusão de que os portugueses não confiam no sorriso dos seus políticos. De facto, o sorriso dos políticos portugueses é entendido como não verdadeiro e que encerra em si pouca confiança por parte dos participantes deste estudo. E tal sucede por 2 razões. Em primeiro lugar, devido a um estereótipo, ou seja, há um estereótipo que está colado aos políticos de que eles não serão bons políticos se, entretanto, não mentirem, ou seja, se não ocultarem determinadas situações. E, por outro lado, a ligação de que falava antes entre o sorriso e aquilo que se diz e o contexto no qual se diz, nem sempre é adequado. Isso faz com que as pessoas pensem que as pessoas não estão a ser verdadeiras. Uma boa imagem pode decidir uma eleição? Pode. Principalmente uma boa exibição de imagem. Só a imagem em si estática não ganha eleições. Agora, a exibição, a forma como se aparece, a forma como se gesticula e a forma essencialmente como se expressa através da linguagem e a expressão facial é fundamental para se ganhar ou perder uma eleição.